A melhor escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bem-vindos, amigos! Vamos aprender mais de Jesus? What? What do we do? Hã? Eu não entendi nada. Que confusão! Eu achei melhor a gente falar em português. Sim. Então vamos lá. Todo mundo agora falando em português, porque hoje nós temos mais uma historinha para aprender. E a nossa historinha de hoje parece muito com o que aconteceu aqui agora. Uma grande confusão. Vamos aprender a historinha? Mas espera aí. Antes da historinha, falta uma coisa. Aquilo que a gente sempre faz no início de cada aula. Você se lembra? E você? Você se lembra? Eu lembro. Então, se você se lembra, vem comigo. Porque antes de falar com você, nós vamos falar com Deus. Ei, Deus, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Deus? Hora de falar com Deus! Querido Deus, muito obrigada por mais esse dia que o Senhor nos permite participar de uma aulinha. Nós te pedimos que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando a entender tudo aquilo que o Senhor preparou para a gente. Abençoa a cada tia que tem se preparado para trazer a aulinha para a gente e cada uma das crianças que está em sua casa prestando atenção e aprendendo da historinha. Esteja conosco em todos os momentos. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. E agora a gente já pode aprender sobre a nossa lição. E para ajudar a gente a saber o título dessa lição, eu trouxe esse boneco. Ele vai explicar o título da nossa lição, porque a nossa lição hoje fala sobre as primeiras línguas. Ué, então antes dessa história as pessoas não tinham língua? Tinha, Enzo, mas era só uma língua para todo mundo. E eu tô ficando confuso. Era uma língua só? Como que essas pessoas dividiam a língua? Não, Enzo, não é esse tipo de língua. A língua que nós vamos falar hoje é sobre o idioma. Um exemplo, aqui no Brasil, todos falamos português. É como se naquele tempo todo mundo falasse só português. E aí era muito mais fácil de entender. Mas calma, eu vou te explicar melhor essa história. Só que antes, nós vamos falar da nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica de hoje, ela está em Gênesis, capítulo 11, versículo do 1 ao 9. É lá que está toda a nossa historinha. Depois corre lá e lê direitinho, tá bom? E a nossa memória em ação, ela está em Provérbios capítulo 29, versículo 23. Enzo, conta pra gente o que está escrito lá. O orgulhoso acaba sendo humilhado. Isso mesmo. Você sabe o que é orgulhoso? Orgulhoso é aquela pessoa que é exibida, metida, que quer ser mais do que todo mundo. E humilhado quer dizer que ele vai acabar passando vergonha. Então, nós já temos duas dicas sobre a nossa história de hoje. Que ela fala sobre línguas. 2, que ela fala sobre o orgulho. Não é verdade, Enzo? Sim. E você, também ficou curioso? Então, vem com a gente. Porque agora é a hora... É a hora da história. A língua do Enzo estava sumindo, mas já voltou. Vem com a gente, que é a hora da história. A nossa história se passa há muitos e muitos anos atrás. Numa terra muito bonita. Ela aconteceu depois da história do dilúvio. Vocês se lembram da história que a tia Safira contou na semana passada? Que toda a terra foi destruída com uma chuva muito forte e só restou a família de Noé.
Vocês se lembram? Então, Deus fez uma aliança com aquele povo e disse que nunca mais ia destruir a terra com água. E deu uma ordem para a família de Noé, que eles fossem, saíssem, se espalhassem por toda a terra, tivessem muitos e muitos filhos, para que a terra fosse repovoada. E assim eles fizeram. Foram tendo filhos e mais filhos e foram se espalhando pela terra. E a terra foi ficando novamente cheinha, cheinha. Mas com o passar do tempo, quando a terra já estava cheia, mesmo depois de tudo que tinha acontecido com aquele povo, eles foram esquecendo de obedecer a Deus. E então, eles resolveram não obedecer mais à ordem de Deus de se espalhar pela terra. E aí eles, resolveram ficar tudo juntinho no mesmo lugar. E como naquela época todos falavam a mesma língua, era muito fácil de se entender, né? Tava tudo correndo super bem. Então aquele povo resolveu se unir. E lá estavam naquela cidade e começaram a trabalhar. E quando eles estavam trabalhando lá naquela cidade, eles descobriram uma coisa que eles sabiam fazer muito bem. Sabe o que era? Fazer tijolos. É legal, mas como que se faz tijolos? Vou te explicar. Os tijolos, eles são feitos com barro. O barro, eles pegam, amassam bastante o barro. Depois eles pegam e começam a modelar o barro no formato que eles precisam para o tijolo. Depois que eles já fizeram vários tijolos, já modelaram tudo do jeitinho que eles queriam, sabe o que eles fazem? Eles pegam esses tijolos e eles colocam em um forno para assar o tijolo e ele fica bem durinho. Sabe aquele forno onde a mamãe faz o bolo? Então, eles têm um forno bem grandão, parecido com aquele. E aí eles pegam os tijolos que eles já fizeram. Vamos lá, Enzo? Já fez seus tijolos? Talvez. Então, vamos lá, vamos colocar esses tijolos para assar. Eles colocam lá no forno e sabem o que acontece? Os tijolos ficam prontos. E olha quantos tijolos eles já fizeram. Muito legal, mas o que eles fizeram com tantos tijolos? Então, eles já tinham percebido que os tijolos deles eram muito bons, que ficavam realmente, nota 10. Então, eles tiveram uma ideia. Vamos pegar esses tijolos que a gente fez e vamos começar a construir nossa cidade. Vamos fazer várias casas. E assim, eles começaram a construir as casas deles lá, Fizeram as casas, construíram toda a cidade do jeitinho que eles queriam. E aí eles falaram assim, vamos construir essa cidade e a nossa cidade será a cidade mais linda de todo o mundo. Todos que virem a nossa cidade vão ficar morrendo de inveja, porque a nossa cidade será a mais linda de todas. Nossa, que exibidos! Eles só estão fazendo isso para ganhar mais fama. Exatamente. E quer saber de uma coisa? Isso não acaba por aí. Não mesmo. Quando eles terminaram de construir toda a cidade, as casas, tudo que eles precisavam lá, o que eles pensaram? Agora que a gente já terminou de fazer a cidade, vamos continuar fazendo mais tijolos e vamos fazer um muro bem grande, bem forte, que aí, se a gente fizer esse muro, você vai ver, ninguém, nem nada vai poder fazer qualquer mal contra a gente. Ué, mas eles acreditavam mais neles do que em Deus. Você está começando a entender o que está acontecendo com aquele povo. É exatamente isso. E eles foram construindo, vamos construir o muro. E construíram lá o muro em volta de toda a cidade, porque eles acreditavam que eles eram os melhores, os mais fortes e que ninguém poderia fazer nada de mal com eles, porque eles eram os poderosos. E aí, eles esqueceram até mesmo de Deus. Você acredita nisso, Enzo? Não pensaram em Deus. E quer saber? Isso não para por aí. Ainda tem mais. E então, quando eles terminaram a cidade e o muro lá, que eles acharam que ia proteger eles de qualquer mal, de qualquer coisa, eles pensaram, bom, a cidade está pronta, o muro está pronto, a gente pode fazer mais uma coisa. E se a gente fizesse uma torre bem alta? Ué, uma torre bem alta? Isso, uma torre para todo mundo ver. Uma torre do tamanho de mármore?
do tamanho de uma árvore. Olha só o que a gente fez. Tem que ser uma coisa muito maior para que todo mundo veja, todo mundo que passe possa ver uma torre enorme. Uma torre, então, do tamanho de um prédio? Não, quero mais, tem que ser mais. Olha só, se a gente pode fazer tudo isso aqui, a gente pode fazer mais. O que você acha se a gente fizesse uma torre que fosse até as nuvens? Ah, se a gente é tão poderoso assim, podemos construir uma torre que vá mais que as nuvens, que vai até o céu. É isso, pronto, tá decidido. É isso que a gente vai fazer. Se a gente consegue fazer uma cidade, um muro tão poderoso, nós vamos fazer uma torre que chega até o céu e que todo mundo veja e saiba o tanto que a gente é poderoso. Tá decidido. É isso que a gente vai fazer. E assim, eles se juntaram e começaram a construir a torre. E como eles estavam empolgados e se juntavam, e a torre ia crescendo cada vez mais, eles estavam muito animados e parecia que nada podia impedir aquele sonho deles de fazer a torre que chegaria até o céu. Nós somos muito bons, ninguém pode parar a gente. Eles estavam pensando assim, mas alguém que era muito, mas muito mais poderoso, olhou lá de cima e viu aquela cidade. Vocês sabem quem foi que olhou, Enzo? É claro, Deus. Sim, ele olhou, viu a cidade, viu o muro e viu a torre. E mais do que isso, ele viu as pessoas que estavam construindo aquela torre. E além de ver as pessoas, ele conseguiu ver o coração delas e viu os maus pensamentos. Ele percebeu uma coisa muito importante. Você sabe o que, Enzo? Sim, eles estavam se achando, né? Isso mesmo. Percebeu que eles só estavam se importando em crescer, em ser famosos, que todo mundo visse eles, mas eles já não tinham mais nada de pensamento de Deus nos seus corações. E Deus percebeu que tudo isso que eles estavam fazendo estava dando muito certo, porque todos falavam a mesma linguagem, então estavam todos se entendendo super bem. E aí Deus teve uma grande ideia. Sabe qual foi? Como foi isso? Ele resolveu misturar as línguas. Como foi isso? Eles continuavam lá, correndo, construindo, fazendo toda a torre. Mas aí, de repente, sabe o que aconteceu? Eu não vou nem contar. Vamos fazer o seguinte? Finge aí, Enzo. Finge pra mim que você é um dos construtores. Pede pra um dos seus amigos trazer algo pra você, Enzo. Amigo, traz um martelo. Parece the monkey? Não, eu pedi um martelo. I don't understand. Martelo. Oh, não compreendo. Quer saber? Você não entende nada. E era exatamente isso que estava acontecendo. Ninguém conseguia mais se entender. Eles olhavam para um lado assim, e um olhava para o outro e não conseguia entender o que ele estava falando. E tentava compreender, e um falava uma coisa, o outro entendia outro. Um pedia um martelo, o outro chegava com um tijolo. Um pedia água, o outro trazia o bolo. E ninguém entendia mais nada do que estava acontecendo. Virou uma grande bagunça, uma grande confusão. E a partir daí, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que desistir do plano. A ideia de construir a torre até o céu foi, por água abaixo. E eles passaram a ter que se reunir de acordo com o tipo de língua que cada um falava. E assim, cada um foi para um lugar da terra. E foi a partir daí que surgiram os vários idiomas, como o português, Japonês, inglês, italiano e o francês. E várias outras línguas. Nosso Deus é realmente genial. Sim, e Ele está sempre disposto a cuidar de nós e nos fazer entender que nós podemos todas as coisas desde que a gente esteja juntinho com Ele. Ele vai estar sempre nos ajudando e cuidando de nós até o dia que Ele volte para nos buscar, para que a gente vá até o céu morar com Ele. Pera aí. Agora eu não entendi. Deus criou a confusão para que o povo não chegasse até o céu e agora Ele quer nos levar para o céu? Sim, é claro que Ele quer. Mas Ele quer levar para o céu aquelas pessoas que o amam, que sabem que Ele criou a gente com a melhor das intenções. Que Ele quer que a gente fique sempre muito bem, pertinho dEle. Não quer que a gente seja egoísta, exibido. Não é para isso que Ele criou a gente. Ele vai levar para o céu sim. Mas aquelas pessoas que sabem usar direitinho os tijolinhos que levam até o céu.
Eita, agora que eu fiquei confuso mesmo. Eu vou ter que comprar tijolos, já juntar dinheiro para comprar tijolos e para eu poder ir pro céu. E se eu não comprar, eu fico como? Calma, calma. Vou te explicar. Só existe uma forma de a gente chegar até o céu. E essa forma é por Jesus. E Jesus nos dá alguns tijolinhos para que a gente alcance até lá. Mas não é esse tijolo que você está imaginando, não. Espera aí que eu vou já te mostrar quais são os tijolinhos que a gente precisa ter para alcançar o céu. Vamos lá, Enzo? Vamos pegar o primeiro tijolo. Aqui embaixo. A gente começa o tijolinho de baixo para cima, né? O primeiro tijolinho é... Acreditar. Acreditar em quem, crianças? Acreditar em Deus. Acreditar que Ele nos ama, que Ele nos criou, que Ele quer sempre o nosso bem. Então, se você quer ir para o céu, o primeiro tijolinho é acreditar. Mas tem mais alguns tijolinhos. Pega aí, Enzo. Pega e bota bem pertinho. O segundo tijolinho que o Enzo colocou é receber. Vocês sabem receber o quê? Receber a Jesus em nosso coração. Deixar que Ele esteja sempre morando guardadinho aqui dentro da gente. E que a gente possa ouvir sempre a voz dele. Mas será que tem mais tijolo? Tem mais tijolo por aí, hein, Enzo? Esse tijolo é o tijolo do pedir. Pedir perdão todos os dias ao Papai do Céu. Porque todos nós erramos todos os dias. Mesmo que seja uma mentirinha, uma coisa que a gente acha que não tem tanta importância. Mas todos os dias nós precisamos pedir perdão e pedir que Deus continue a limpar o nosso coração todos os dias. Tem mais tijolo aqui, Enzo? Tem. O tijolo agora é amar. Nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Ele tem que ser a coisa mais importante das nossas vidas. Mais importante que o nosso brinquedo, que o nosso videogame, que a nossa casa, que tudo. Acima de qualquer coisa, nós precisamos amar a Deus. Mas ainda falta tijolinho aí, Enzo. Agora, o nosso tijolinho é um tijolinho que a gente fala muito por aqui. O tijolinho de obedecer. Obedecer a Deus, a todas as coisas que Ele nos ensina que a gente deve fazer. E sabe de uma coisa? Obedecer é uma forma de demonstrar que a gente ama a Deus. E além de obedecer a Deus, nós temos que obedecer aos nossos pais, aos professores, às pessoas a quem a gente deve obediência, não é? E para terminar, falta só mais um tijolinho para chegar no céu, Enzo. Qual será esse tijolinho? O tijolinho agora é o tijolinho da adoração. Como é que a gente adora a Deus? A gente adora a Deus quando a gente ora, quando a gente conversa com Ele, quando a gente louva, quando a gente fala para outras pessoas do amor dele. Isso deixa Deus muito feliz. E aí você fica pensando, aquele povo fez vários tijolinhos para subir até o céu e não deu certo. Por que isso aqui vai dar? Sabe por quê? Porque esses tijolinhos aqui são as orientações, são as coisas que Jesus nos ensinou. E se você seguir a cada um desses tijolinhos, em breve, Jesus volta e nos leva para morar com Ele, num lugar muito lindo lá no céu. E aí, você quer morar lá no céu? Eu também quero. Então vamos, juntar os nossos tijolinhos. Então, crianças, essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido direitinho o que aconteceu lá naquele lugar. Eu esqueci de contar para vocês. Sabe como ficou sendo chamado aquele lugar onde foi construída a torre? Babel. Babel significa... eu vou deixar isso aí para vocês descobrirem. Vocês vão pesquisar com a mamãe e com o papai o que significa Babel e vão mandar como desafio para ti. Eu quero ver quem é que vai descobrir o que significa Babel. E agora, para concluir, nós vamos orar, encerrando essa nossa lição de hoje, agradecendo a Deus por tudo que Ele falou pra gente. Vamos fechar os olhinhos? Querido Deus, eu te agradeço por essa aula. Te agradeço porque o Senhor me ensinou que o Senhor quer sim nos levar para o céu, mas a gente precisa seguir os passinhos, construir os tijolinhos que o Senhor deixou pra gente.
Me ensina, Papai do Céu, a seguir tudo do jeito que o Senhor quer, pois eu quero morar juntinho do Senhor lá no céu. Eu te peço também, Papai do Céu, que o Senhor proteja cada um de nós, a nossa família, os nossos amigos, e que o Senhor permita que eles também descubram o quanto é importante e o quanto será linda a nossa casa no céu. Nos ajude a chegar até lá. É o que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Crianças, aqui fica a nossa aula. Semana que vem tem mais uma tia chegando com mais uma aula aí. E por aqui ficamos eu e o Enzo, agradecendo a todos vocês que estão aí ligadinhos. Não esqueçam de fazer as atividades, mandar pra gente lá no grupo, juntar sua ofertinha. Tá todo mundo juntando a ofertinha pra levar pra igreja? Quero ver, hein? Um grande beijo, já tô com saudade de vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau! Tchau! Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Acabou meu tijolo. Traz pra mim. Hã? Isso é uma jaca. Oh, alguém traz um martelo aí pra mim? Mas isso aqui é uma galinha. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Je ne comprends pas. 传找，传找。 A carneirite cuptom de time? ¿Por qué nadie entiende lo que estoy hablando? Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 Grande barulhada na Torre de Babel. Grande barulhada na Torre de Babel. Agora a gente vai cantar essa frase, só que trocando as vogais. Primeiro com A, depois com as outras. É pra gente imaginar a confusão que foi. Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. Com E, Grande berelete, neterre de bebel. Grande berelete, neterre de bebel. com I, Grande birilinde, nitirri de bibiu. Grande birilinde, nitirri de bibiu. com O, Grande baralhada na Tarra da Babau. Grande baralhada na Tarra da Babau. com U, Grundo burulhudo no turro do bubu. Grundo burulhudo no turro do bubu. Foi um auê, ninguém podia se entender. 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 pessoal, alguém aqui fala português?